Godoy, eu não gosto de esporte. Será que educação física é pra mim? Se você já pensou nisso, esse vídeo é literalmente pra você. E essa dúvida, se você não sanar essa dúvida, não resolver essa dúvida, pode fazer você tomar a decisão errada. E eu já vi muita gente que não é do esporte entrar travado na faculdade, no curso de educação física. Mas também já vi gente que nunca foi do esporte se dar muito bem. E cara, tem coisa sobre a faculdade que ninguém te conta e eu vou contar nesse vídeo. Ou seja, se você tem essa dúvida se precisa praticar esporte, ter tido uma vida ativa para fazer curso de educação física, eu vou te falar hoje se sim ou se não. É interessante a gente pensar que existem 3 tipos de alunos. Tem aquele grupo de alunos, aquelas pessoas que sim, cara, tiveram a experiência de ter jogado num time de futebol, jogado num time de basquete, no handball, natação, atletismo. Na minha sala tem várias pessoas que tiveram essa experiência, pessoas que viveram durante um tempo em outro país por conta do esporte, e é uma experiência sensacional. Eu queria ter tido essa experiência. Tem a galera também que a vida toda praticou algum esporte, seja uma natação, seja um futebol, seja handball, seja corrida, seja tênis. Por exemplo, eu jogava bola, aí jogava em alguns amistosos pelo bairro e também fiz natação durante um tempo junto com meu pai. Só isso, mas eu nunca tive essa questão de eu quero ter uma vida de atleta, eu quero tentar ser um jogador de futebol. Eu nunca tive isso. Então é aquele tipo de aluno que pratica por gosto. E também a gente tem o terceiro tipo de aluno, um terceiro grupo de aluno, que é o que praticamente não praticou nada. E isso eu estou falando dentro do curso de educação física. Na minha sala tem esse grupo de pessoas que praticam, faz tudo. Outro tipo de pessoas que gosta, mas não teve uma vida, tipo, tentando ser atleta, só gostou. E tem a galera também que não é de praticar muito, não é de jogar bola, não é de fazer isso, não é de nadar, não é de correr. Mas fato é que sim, existe vantagem de ser uma pessoa que tem um histórico de vida mais ativa. Porque vai ajudar a pessoa a ter melhor entendimento sobre o comportamento corporal. O que eu percebo na minha sala é que as pessoas que tiveram experiência antes da faculdade, elas têm mais facilidade, por exemplo, nas aulas práticas, em relação à coordenação motora, para correr, para pular, para saltar, para se esticar, para alongar, mobilidade, reflexo. Existe, é nítido, tá? A gente consegue ver pessoas, e isso é até biológico também, na faculdade a gente estuda isso, mas existem pessoas que você vê e fala, cara, ele faz tudo, ele consegue fazer tudo. Outras pessoas fazem muitas coisas também, mas com certa dificuldade. Por exemplo, na matéria de atletismo, a gente tem que pegar a vara, correr, fincar ela no chão e fazer o salto com vara. Algumas pessoas fizeram muito bem. Eu, por exemplo, já tive uma certa dificuldade, mas outras pessoas foram muito bem, outras pessoas nem tentaram. Entendeu como que se encaixa os 3 tipos de aluno? Um fato que é interessante é que as pessoas que viveram uma vida de atleta durante um tempo, elas têm uma facilidade para entender a mente do atleta. Porque muitas das pessoas que entram na educação física querem de fato trabalhar com atletas, querem ser treinadores de atletas, personal de atletas, trabalhar no dia a dia com os atletas, no clube, como personal, enfim. E a pessoa que já teve uma experiência, ela vai conseguir ter um entendimento melhor. Por exemplo, eu vivo o YouTube, eu sei como que funciona a plataforma. Se alguém falar de YouTube comigo, eu vou entender perfeitamente tudo o que ela for falar. Porque o que ela tá falando para mim, eu vivo ou já vivi. Então, essa vantagem é interessante também, se tratando um pouco de mercado de trabalho, no quesito de entender. Mas nada que a sua convivência, seu dia a dia, sua aplicação, resolva isso também. Mas como eu disse, isso não torna ninguém melhor ou pior do que o outro ali na sala. Porque já vi pessoas que jogaram em time de futebol, base, viajaram, mas não se dedicam. Não leva a faculdade a sério, não entende que você precisa de estudar e entender anatomia, entender bioquímica, entender fisiologia, entender biomecânica, né? Tem pessoas que não entendem a importância disso. Eu tenho uma certa dificuldade para biomecânica, mas tenho uma facilidade para fisiologia. E essas coisas são mais importantes do que, por exemplo, a aula de futebol, a aula de natação, a aula de vôlei. Eu já tive essas matérias. Não que essas matérias não sejam importantes, mas compreende comigo o que é mais nichado? A pessoa que entende anatomia, ela usa anatomia na musculação, no futebol, no vôlei, na reabilitação com pessoas, ela usa anatomia nesses cenários. Agora a pessoa que é do esporte, eu sou muito bom em futebol, beleza, mas se você não tiver uma oportunidade no futebol, e aí? Se você não tiver um a mais, e aí? Você fica fora do mercado. Por isso que eu falo que o esporte, você ter praticado o esporte no seu passado, na sua vida, ou hoje, não te faz melhor do que ninguém
na faculdade de educação física. Algo que acontece muito é a galera do esporte não aprender, não evoluir, não se dedicar em quê? Em aprender os conceitos teóricos e técnicos do corpo humano. Porque educação física é muito além do que é esporte. Se você vai entrar na faculdade, você vai perceber isso. Você vai perceber que o que importa não é se você dribla muito bem, ou se você tem um chute muito bom, ou se você nada muito bem. Isso é bacana. Se você quer se dedicar para essa área, eu quero ser uma pessoa que vai ir para a área de natação. Vai ser um a mais para você. Mas se você não souber todo o outro restante do corpo humano, vai ser difícil. E é importante a gente entender isso, porque educação física, não física matemática, mas física do corpo físico do ser humano. O foco do curso é saúde, não formar atletas. Não se preocupe achando que você vai ter que ficar muito forte ou você vai ter que virar um baita de um atleta. Não, a faculdade não exige isso. No meu curso tem muita gente parada, sedentária e gordinha. O que não vejo como algo positivo, tá? Você ser sedentário, por exemplo, fazendo educação física é a mesma coisa de um dentista que tem o dente amarelado. Não bate. O foco do curso é te mostrar sobre a importância da saúde, a importância do exercício físico, da atividade física e como que nós podemos levar isso para a sociedade e também para a questão do alto rendimento. Esse é o objetivo. Você pode nunca ter jogado uma bola, handball, natação, sei lá, e virou um personal trainer. Tá tranquilo também. Só será exigido uma certa performance em provas práticas. E se tiver, não tô falando performance no quesito de você ser muito bom. Mas, por exemplo, natação, a gente tem uma prova de nadar de um ponto até o outro e voltar. Na ida, a gente fazia o crawl. Na volta, era livre. Eu escolhi costas. Muito difícil. O crawl é mais fácil. Cara, a prova de 20 eu tirei 17. Pra mim, eu tava assim, nossa, tô ferrado. Por quê? Porque eu não sou muito da natação. E você nadar uma coisa na piscina, no sítio, é uma coisa. Agora nadar, alguém te avaliando com a abraçada certa, o movimento da mão entrando certo, porque não é assim, é a mão entrando assim. No que ela entra, essa aqui... Não, é um tanto de coisa. E aí, nesse momento, a performance, ela é importante, porque ela é avaliada. E aí, nesse momento, todo mundo fica igual. E aí, quem tem experiência tem uma certa vantagem, óbvio. Mas é só nesse momento. Só nesse momento. Tá vendo essa informação que tá aparecendo na tela? A maioria das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas, cara. Isso é uma sacanagem. Então, por favor, se você está assistindo esse vídeo, já viu algum outro vídeo meu e eu tenho te ajudado com as informações, levado conteúdo sobre educação física que não é muito forte no YouTube, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com alguém que quer também fazer educação física. Eu conto com a sua ajuda, demorou? Uma coisa que é importante frisar, olha, não é só jogar bola. Tem muita gente que acha que vai entrar na educação física e vai jogar bola. Vai, Neymar, tu gosta de bater, né, Neymar? Você vai ter a matéria que envolve bola, mas você vai ter matérias mais teóricas. Como, por exemplo, eu citei aqui biomecânica. Biomecânica é muito difícil, cara. Envolve a mecânica e a biologia. Física, por exemplo, e tem muita física na biomecânica. E eu já tenho um pouco de dificuldade sobre isso. E não tem futebol. Vai, Neymar! Não tem bola na biomecânica. Bola você vê em vôlei, basquete, futebol. E aí, esse momento você vê. E essas matérias como anatomia, bioquímica, biomecânica, citologia, fisiologia, elas são extremamente importantes. Dependendo, é mais importante do que o próprio esporte. O esporte em si é interessante, mas se o corpo não estiver apto e treinado, não vai adiantar de nada. E algumas dessas matérias são bem difíceis. E é necessário você ter um método de ensino que vai te ajudar a entender a matéria, conhecer o que está sendo dito ali e fixar isso na sua mente. Por isso você precisa de um método de ensino. Na faculdade de educação física, matérias como anatomia, bioquímica e fisiologia parecem um bicho de 7 cabeças, né? E eu sei que a rotina é cansativa e nem sempre sobra tempo para filtrar e estudar o que realmente cai na prova. Eu organizei todos os meus estudos e criei um resumo prático para cada matéria. Com eles, eu garanti minha aprovação com mais de 80% de aprovação. E o pessoal da minha sala também usou e também passou sem sufoco. Quer facilitar sua vida nesse semestre? Então acesse o resumodogodoy.com pelo QR Code ou no link do comentário fixado. Estude de forma inteligente. Eu queria entrar no ponto aqui que é sobre a importância do exemplo. Não precisa ser atleta, mas se você for uma pessoa sedentária, não faz sentido. Você não precisa entrar na faculdade de educação física pensando que vai virar um atleta. Não, tá? Tira isso de mente. Mas você vai talvez trabalhar com atletas. E se não trabalhar com atletas, vai trabalhar com a sociedade em si. Pessoas que não são atletas não querem essa vida. Você ser um exemplo é extremamente importante. Você treinar, você se alimentar bem, você não ser uma pessoa sedentária. E aqui eu não estou falando de alta performance. Eu, por exemplo, não tenho shape. Estou há 3 semanas sem ir na academia, mas me alimentando bem,
na medida do possível, não sendo sedentário, usando escada em vez de elevador, andando, correndo, fazendo atividade física. Hoje, por exemplo, fiz escalada e andei de skate, hoje, por exemplo. Sedentarismo não faz sentido com uma pessoa que faz educação física. Então você não precisa ser atleta, mas tem uma vida ativa. Pratica algum exercício físico. E aí não é nem pela a questão de praticar em si, mas é pela sua saúde e os benefícios que ela faz. Tem um artigo que eu vou deixar aí na tela, tá até aparecendo no lado para vocês o título. Cara, como que o exercício de alta intensidade, como que ele influencia, impacta no seu bem-estar, isso na saúde mental. Então assim, valoriza isso, cara. Seja uma pessoa de exemplo. Se você vai para a área, seja uma pessoa de exemplo. A nossa vida, ela se torna uma vitrine. As pessoas que souberem que você faz educação física, elas vão te questionar sobre algumas coisas. E se você quer ser só um profissional mediano, ok e tal. Mas é interessante você ser exemplo. Isso tem muito a ver também sobre o mercado. Não é exigido uma experiência como atleta, mas conhecimentos técnicos na área. Conhecimento sobre a área, conhecimento sobre o corpo humano. Se você é formado em educação física e não sabe falar, por exemplo, nem os ossos que a gente tem, as falanges, metacarpais, ossos carpais, o rádio, a una, a escápula, o deltoide, o externo, as 12 costelas que nós temos, a patela. Se você não souber as coisas básicas, que profissional você vai ser? Nenhuma empresa contrata pessoas por serem ex-atletas, mas pelo conhecimento. Muitas das empresas, essa área da saúde, elas vão fazer teste prático. Não só uma entrevistazinha, mas elas querem ver a sua aplicação. Muitas dessas pessoas, elas vão querer ver o seu conhecimento. E aí é importante você estar ciente disso. Não tem apenas área de esporte, tem uma infinidade de oportunidades aí na área de educação física. Você que vai fazer educação física, entenda, não é só personal, não é só professor e não é só futebol, tá? Tem muita coisa. Godoy, quais são as outras áreas que a gente tem? Você quer saber quais são as outras áreas que você pode estar inserido dentro da educação física? Então, eu recomendo fortemente que você assista ao vídeo que está aparecendo na tela agora.